Minhas irmãs mudaram a medicação da minha esposa grávida porque não escolhemos um dos nomes delas para nossa filha. Mas agora minha mãe diz que não é grande coisa depois de enviá-la para o hospital. Sou um leitor assíduo, mas é a primeira vez que publico algo. Então vamos direto ao ponto. Minha esposa e eu estamos esperando nosso segundo filho em breve. E isso tem causado alguns problemas com minha família. O problema é que anunciamos o nome da nossa filha na casa da minha irmã e agora estão travando uma guerra emocional e social por causa disso. Vou explicar mais abaixo. Venho de uma comunidade relativamente conservadora e muito unida, mas de uma família que sempre seguiu as tradições dentro dessa comunidade. Para começar, meus pais me tiveram quando eram jovens, não com 16 anos, mas com 19, o que não é muito melhor quando se deveria estar no primeiro ano de faculdade de medicina. Mesmo assim, meus pais conseguiram fazer dar certo por um tempo. Casaram, terminaram a faculdade, mas depois as coisas começaram a dar errado, e eles deixaram de tentar fazer funcionar, se divorciaram e se casaram com outras pessoas. Meu pai está casado com a mesma mulher desde então, e eu sou a única filha dele. Minha mãe, por outro lado, casou de novo, se divorciou novamente, saiu do armário e agora está noiva de seu adorável noivo. Durante seu segundo casamento, minha mãe teve minhas irmãs Sully e Sandy. Sim, elas são gêmeas e esses nomes são inventados para o propósito deste post. Obviamente. Agora, eu amo minhas irmãs. Eu realmente amo. Há uma diferença de idade, mas com 2 pais ausentes entre nós. Sempre tentei estar presente para elas e garantir que tivessem um irmão mais velho em quem pudessem confiar e se apoiar quando precisassem. Como sou quase 10 anos mais velha que elas, muitas vezes desempenhei mais um papel de pai do que de irmã ao longo dos anos. Fui para uma universidade estadual não muito longe de casa, então estive por perto durante os primeiros anos da adolescência delas, até mesmo nas primeiras paixões, primeiros encontros e primeiras experiências com namorados. Até fui aos bailes de pai e filha, tudo isso para dizer que sempre tivemos uma boa relação. No entanto, nos últimos anos, algo tem tensionado essa relação, e esse algo é minha querida esposa, Harley. Veja bem, Harley costumava ser minha vizinha quando eu era criança e brincávamos juntos, quase todos os dias até que ela se mudou pouco antes de eu começar a primeira série, logo no meu primeiro ano da faculdade. Adivinhem quem encontrei no refeitório do campus? Nos demos bem quase que imediatamente. Embora ela tenha se formado 2 anos antes de mim, mantivemos contato. No meu terceiro ano, pedi para ela ser minha namorada e, há 4 anos, pedi para ela se casar comigo. Casamos há 3 anos depois, no início do ano passado. Demos as boas-vindas ao nosso filho Justin. Sim, obviamente, um nome falso. Não tínhamos planejado ter outro filho tão cedo, mas sabíamos que queríamos 2 filhos com uma diferença de idades pequena entre eles. Então, quando soubemos que ela estava grávida novamente no início deste ano, não nos importamos. Nossas famílias ficaram empolgadas. Veja bem, minhas irmãs amam o Justin. Ele não pode fazer nada de errado. É a menina dos olhos delas. Já a Harley, por outro lado, pode fazer muitas coisas erradas, pelo menos aos olhos delas. Sempre fui muito seletiva com as pessoas que apresentei às minhas irmãs, porque sempre quis ser um bom exemplo e influência para elas. Talvez isso tenha saído pela culatra, tornando-as muito protetoras com os meus parceiros. Elas odiaram todas as minhas namoradas ao longo dos anos, e a Harley não é exceção. Como uma santa, a Harley disse que entendia que elas estavam sendo protetoras, já que eu não era só o irmão mais velho delas, mas também uma espécie de figura paterna. Então, ela nunca as pressionou e sempre foi gentil e paciente. Elas se comportaram bem o suficiente durante o nosso casamento, especialmente considerando as cerimônias tradicionais do meu lado, que só envolviam a minha família. Quando Justin nasceu, pensei que finalmente tínhamos virado a página. Elas amam o Justin, então obviamente amariam a mulher que o trouxe ao mundo. Certo, errado. Elas ainda não suportam a minha esposa. A Harley continuou sendo cordial e permitiu que elas vissem o Justin, mas acho que o comportamento delas finalmente atingiu o limite há alguns dias. A Harley e eu oferecemos um jantar para os pais dela, seu noivo e as minhas irmãs. Estávamos planejando revelar o sexo do bebê dentro de algumas semanas, já que não precisávamos de outro chá de bebê, mas ainda queríamos celebrar o nosso filho com a família e amigos. Queríamos fazer uma pequena revelação do nome apenas para a família mais próxima. Primeiro, tentamos manter o nome do Justin em segredo durante a primeira gravidez,
Mas a mãe da Harley abriu acidentalmente a faixa que tínhamos feito para a festa de boas-vindas ao bebê e revelação do nome, levando a uma reação muito emocional. Uma semana antes da festa, esse jantar de revelação do nome foi quase um sinal para isso. O nome que escolhemos para a nossa filha, que ninguém sabe ainda que é uma menina. Então essa revelação temporária foi apenas como uma continuação significativa do nome de Justin, e provavelmente causaria a mesma reação emocional na mãe da Harley. A Harley cresceu com 2 irmãos mais novos. Enquanto eu tinha irmãs mais novas, ela tinha o Justin, 2 anos mais novo que eu, e o Max, 3 anos mais novo que o Justin. O Justin não estava interessado em brincar com a gente quando éramos vizinhos e o Max era apenas um recém-nascido na época, então não os via muito. Infelizmente, um ano antes de Harley e eu nos reconectarmos, os 3 sofreram um acidente de carro. O Justin tinha acabado de tirar a sua carta de condução e a Harley estava visitando a casa dele, então os 3 saíram para comer fora tarde da noite. A Harley foi a única sobrevivente. Quando a mãe da Harley soube que chamamos o nosso filho de Justin em sua homenagem, ela ficou completamente emocionada. Os nomes de Justin e Max eram nomes de família há gerações, com eles desaparecidos. Os pais da Harley pensaram que os nomes morreriam com eles. Por causa da reação dela, decidimos contar também ao pai da Harley, que reagiu de maneira semelhante. A minha família achou isso comovente, claro, mas nada comparado à reação dos pais da Harley. Sempre concordamos em ter 2 filhos e sempre concordamos com os seus nomes. Na minha cultura, não é comum nomear filhos depois de familiares, mas na verdade, a minha avó, mãe da minha mãe, lutou com unhas e dentes para que o meu tio escolhesse um nome diferente para o meu primo, já que o que ele inicialmente escolheu era muito parecido com o nome do meu falecido avô. Mas eu sempre soube o quão importante isso era para Harley, então nem precisei pensar muito sobre isso. Tínhamos as versões masculina e feminina prontas, assim como fizemos com o Justin, Justina se fosse uma menina. Não deveríamos saber o gênero até a revelação oficial, mas ambos estávamos muito curiosos desde o início. Então, agora a revelação é mais para nossos amigos e familiares e também um pretexto para fazer uma festa para o pequeno Machine. Sim, esse é o nome. Quando fizemos a revelação do nome junto das nossas famílias, dissemos as versões masculina e feminina, como era esperado. Os pais da Harley ficaram muito emocionados. Houve lágrimas quase imediatamente, mas, felizmente, foram principalmente lágrimas de felicidade. Minha mãe e a Francine acharam o gesto muito carinhoso, mas estavam mais interessadas em saber se já sabíamos o gênero. No entanto, a Sully e a Sandy não ficaram muito contentes. Deixe-me dizer que, a princípio, pensei que estavam em silêncio porque queriam dar espaço para os pais da Harley expressarem suas emoções. Bem, esse mal-entendido foi rapidamente esclarecido quando elas pediram desculpas para ir ao banheiro e não voltaram durante 20 minutos. Quando finalmente retornaram, pediram imediatamente para falar comigo lá fora. Disseram que acharam fofo eu ter dado o nome do irmão da Harley ao meu filho e acharam muito tocante que eu me importasse tanto com o irmão mais novo dela. Também mencionaram que ficaram animadas quando descobriram que teríamos outro filho, porque pensaram que agora era a vez delas. Não sei você, mas eu não percebi imediatamente o que elas queriam dizer, então perguntei. Aparentemente, como eu dei o nome do irmão da Harley ao meu primeiro filho, era justo dar o nome da minha irmã ao segundo. O fato de o nosso segundo filho também ter o nome de um dos irmãos da Harley era prova de algo em que elas acreditavam há anos. Aparentemente a Harley estava me roubando a atenção e me envenenando contra elas. Isso teria começado quando passei as férias da primavera do meu 3º ano numa viagem com ela e os nossos amigos, e desde então, as coisas só pioraram, ou pelo menos é o que elas acreditam. A Sully estava chorando naquele momento, e a Sandy parecia prestes a fazer o mesmo, então decidi interromper a conversa. Fiquei completamente surpreso e claramente elas estavam reagindo emocionalmente. Disse a elas que não estávamos dando nomes aos nossos filhos por uma falsa sensação de favoritismo. Ainda assim, estávamos continuando com os nomes de nossos filhos. Os irmãos da Harley não estavam lá. O lado de fora do restaurante não era o local certo para ter essa conversa, então sugeri que falássemos sobre o assunto outro dia. Por enquanto, deveríamos voltar para dentro. Voltamos depois delas retocarem a maquiagem, mas decidimos terminar a noite mais cedo, e eu e a Harley fomos para casa. Falei com a Harley sobre o problema, e a opinião dela é que elas estavam se sentindo um pouco ciumentas e emocionais e que deveríamos dar um tempo para elas. Mas quase imediatamente após o jantar,
elas entraram em contato com os nossos primos para procurar apoio. Ao fazerem isso, não só revelaram o nome do nosso bebê, que planejávamos anunciar publicamente na revelação do sexo do bebê, como também conseguiram que vários dos nossos primos entrassem em contato comigo, repreendendo-me por demonstrar um favoritismo tão flagrante em relação à família da Harley. Por um lado, eu entendo como isso pode ter sido doloroso para elas. Por outro, não tenho direito de exigir que uma criança receba o nome dela só porque demos o nome de outra pessoa a uma das nossas. Devemos continuar a ter filhos só para dar o nome a todos que pedem? Eu entendo que este seja um assunto delicado para elas e não quero abordar de forma que cause mais estresse, mas preciso resolver isso antes que as coisas saiam ainda mais do controle. Sinto que elas estão à beira do cyberbullying, especialmente com a forma como nossos primos se envolveram, criticando a situação. Obviamente estou apoiando minha esposa. Só quero saber como lidar com isso sem causar uma grande discussão familiar. Faltam poucas semanas para o parto da minha esposa e eu realmente apreciaria conselhos e sugestões sobre como agir, então, por favor, me diga o que fazer. Atualização 1. Nunca fui uma pessoa que se irrita facilmente, mas agora estou furioso. Estou sentado nas escadas escrevendo isso no meu telefone, esperando que o ato de escrever me acalme um pouco. Acabei de falar com a minha mãe, que me disse que a razão pela qual minha esposa grávida está no hospital há 2 dias é porque as minhas irmãs acharam que seria engraçado mudar a medicação dela. Sim, isso mesmo. Foi uma brincadeira. Tive que parar de escrever isso porque fiquei tão irritado só de ver essas palavras. Minhas irmãs decidiram que, como estavam chateadas por não termos dado o nome delas à criança, iriam se esgueirar para o armário de medicamentos da minha esposa e fazer uma pequena brincadeira que a colocou no hospital, vomitando e mal conseguindo se manter de pé na noite da nossa festa de revelação de gênero. Aqui vai uma linha do tempo rápida dos acontecimentos para que vocês possam entender o que aconteceu, porque sei que não estou sendo muito claro agora. É segunda-feira à noite. A Harley acabou de ter alta do hospital depois de ter sido internada nas urgências na noite de sábado. Foi o dia da revelação do sexo do Machine. Embora minhas irmãs estivessem usando nossa família para nos assediar por não termos dado o nome delas à criança, Harley e eu finalmente decidimos deixá-las comparecer, porque já tínhamos feito os cartões de lugar e elas realmente se acalmaram um pouco nos dias que antecederam a festa. Pensamos que estavam apenas sendo emocionais e que não convidá-las só alimentaria o fogo. Desviaria a atenção do dia, quando todos inevitavelmente perguntavam sobre elas. Surpreendentemente, tudo foi incrível. Elas se comportaram bem e passaram a maior parte da tarde conversando com a família ou brincando com o Justin, ou assim pensávamos. Agora eu sei que, na verdade, elas escaparam no meio da festa, foram para o quarto principal e trocaram as vitaminas pré-natais da Harley por outro medicamento. Não sei se vou ser banido por dizer isso, mas não vou mencionar o nome do medicamento. No entanto, é um medicamento usado principalmente para ajudar homens com problemas de desempenho no quarto. Aparentemente nem sempre afeta as mulheres, mas pode pesquisar o que normalmente acontece. Uma coisa que pode acontecer, especialmente em mulheres grávidas, inclui náuseas, distúrbios visuais, tonturas, diarreia, sintomas neurológicos, rubor facial, entre outros. É claro que não fazíamos ideia do que estava causando tudo isso até por volta das 21 horas. Depois que todos foram embora e jantamos tarde em paz, a Harley começou a vomitar e ficou tão tonta que nem conseguia ficar de pé. Foi então que a levei com urgência para o hospital, mas ninguém conseguiu descobrir o que estava causando o aparecimento repentino dos sintomas, até que minha mãe respondeu à minha mensagem, informando que a Harley estava nas urgências e pedindo para que eu a ligasse imediatamente. Segundo minha mãe, no momento em que contou às minhas irmãs que a Harley estava no hospital, elas começaram a ficar nervosas. Elas interrogou até descobrir o porquê, e foi assim que descobriu que a Harley havia ingerido e pude informar os médicos. Felizmente, depois que as náuseas e tonturas diminuíram, não surgiram novos sintomas, embora tenham decidido manter a Harley internada durante a noite para observação. Optaram pela cautela e fizeram mais alguns exames para ter certeza de que o bebê estava bem. Ela teve alta hoje e está dormindo no andar de cima, se recuperando de toda a situação estressante. Descartei todas as vitaminas pré-natais que estavam no organizador de comprimidos, aquelas que minhas irmãs adulteraram. Nem sei o que pensar agora. Há uma linha tênue entre não gostar de alguém e colocar a sua vida e a vida do filho dela em risco só porque não gostou do nome que escolhemos para o nosso bebê.
minhas irmãs decidiram cruzar essa linha, e não acho que isso seja algo que eu possa perdoar. Atualização 2, como esperado. Dado o conteúdo da minha última atualização, Harley e eu decidimos cortar o contato com minhas irmãs por um futuro previsível. No passado, li sobre pessoas aqui cortando laços com membros da família e vi isso sendo sugerido em quase todos os comentários. Eu pensei que era um pouco duro e realmente impraticável. Ainda parece impraticável, mas é o único curso de ação apropriado que me resta. E dado que elas fizeram, ouso dizer que nem é duro o suficiente. Isso não é realmente um castigo, e não estou fazendo um relatório contra elas pelo que fizeram. Não é algo que eu queira que minha esposa grávida passe, mas tudo que estou fazendo é cortar o acesso delas à mulher que elas têm atormentado sutilmente durante anos enquanto eu, de olhos fechados, ignorava. Eu não me importo se os membros da família estão me bombardeando com comentários dizendo que não era a intenção delas ou que aprenderam a lição, porque o que elas fizeram foi basicamente envenenar minha esposa como parte de uma brincadeira, só para se vingarem dela por algo que nem de longe era uma ofensa para elas. Aparentemente, nem estavam tentando trocar as vitaminas pré-natais diárias dela. Estavam tentando trocar a medicação para as dores crônicas que ela toma, devido a uma lesão que sofreu no acidente de carro que tirou a vida do irmão dela. Ela só deveria tomar a medicação que elas trocaram depois da gravidez, e só para fazer ela se sentir um pouco estranha, mas elas trocaram os comprimidos errados. Descobri tudo isso através da minha mãe, com quem ainda mantenho contato, principalmente porque foi ela quem descobriu a brincadeira idiota e me informou imediatamente. Ela aceitou principalmente a minha decisão de cortar o contato com minhas irmãs, mas à medida que nos aproximamos da data prevista para o parto, consigo sentir a determinação dela desmoronando. Tem feito comentários sobre como têm sido boas tias para o Justin, o quanto o amam e como nunca tiveram a intenção de causar danos, muito menos colocar um bebê em risco. Tenho ignorado todos esses comentários, mas sei que ela vai continuar tentando. O novo problema é que acho que ela encontrou esta conta, ou alguém a mostrou para ela. Minha preocupação é que essa seja apenas mais uma forma da minha família continuar atacando a Harley. Por outro lado, talvez ela tenha contatado a mãe da Harley, porque ela mencionou o check-up médico que tínhamos agendado para alguns dias, algo que só dissemos à mãe da Harley. Elas nunca falaram muito além de cumprimentos, mas talvez agora com tudo o que está acontecendo, comecem a conversar mais. Eu só quero ignorar isso e focar no que realmente importa agora. Harley nas últimas semanas de gravidez, e toda essa situação ainda me deixa um pouco intrigado. Atualização 3, lembram-se que a minha mãe sabia sobre o check-up médico da Harley, embora nunca tenha mencionado nada sobre isso. Pois é, eu pensei que talvez ela tivesse ouvido da mãe da Harley. Infelizmente, agora não posso mais dizer isso. Mencionei a conversa Harley, e ela achou estranho, decidiu contar à mãe dela. E a mãe dela disse que não falava com a minha mãe desde a revelação do sexo. Agora temos esse mistério de como minha mãe soube. O mistério foi resolvido em apenas 2 dias, quando abri o Instagram para bloquear as minhas irmãs, uma vez que decidiram que eu não iria ser convidado para receber uma mensagem no Instagram. Bem, a primeira coisa no meu feed foi uma foto da minha tia e do seu marido com a minha mãe e o seu noivo, com a legenda encontro duplo depois do trabalho. Todos ainda estavam nos seus escritórios. E Francine, o noivo da minha mãe, estava incluído. Veja bem, Francine é enfermeiro. Até alguns meses atrás, trabalhava em um hospital do outro lado da cidade. No entanto, foi recentemente transferido para um novo hospital e conseguiu uma boa promoção. Até aquele momento, eu não tinha me dado ao trabalho de prestar atenção ao nome do hospital onde ele trabalhava, mas o distintivo dele, que estava bem visível na selfie postada no Instagram pela minha tia, esclareceu tudo. Ele trabalha no hospital onde Harley fez o seu check-up, trabalha em um departamento completamente diferente, mas no mesmo hospital. Eu não quero andar por aí fazendo acusações, especialmente aquelas tão graves quanto as que estou insinuando, mas é difícil chegar a outra conclusão quando há esse vazamento misterioso de informações, e as únicas 2 formas pelas quais isso poderia ter sido revelado são a mãe da Harley, que, por algum motivo, resolveu contar à minha mãe sobre o check-up da Harley, apesar de nunca interagirem fora dos eventos familiares. Ou o noivo da minha mãe, que sabe o quanto minha mãe está envolvida na gravidez de Harley e também sabe que tenho falado cada vez menos com ela, porque ela tenta sempre me convencer a perdoar minhas irmãs toda vez que falamos. E o detalhe é que ele é enfermeiro sênior no mesmo hospital onde Harley fez o check-up. Então,
Ele pode ter dado uma olhada nas informações do paciente de Harley e contado ao noivo sobre isso. Uma dessas situações é muito mais provável que a outra. Eu realmente não quero tirar conclusões precipitadas. Não quero mesmo, mas não acho que haja outra explicação. Na verdade, faz sentido como minha mãe sabia que a Harley e o bebê estavam bem, ou até mesmo porque ela tinha estado tão calma durante todo o fim de semana. A Harley estava no hospital, apesar de, no passado, minha mãe ter sido bastante neurótica quando se tratava da saúde dos netos. Atualização 4. Eu afirmo que não sou alguém que tira conclusões precipitadas, nem que se zanga facilmente. Para evitar continuar uma narrativa inventada, decidi manter as coisas simples. Falei com minha mãe, considerei pedir para o noivo dela estar presente ou até mesmo trazer a Harley comigo, mas queria poupar minha esposa grávida de ter que lidar com o drama desnecessário da minha família. E minha mãe geralmente é mais honesta quando estamos só nós duas. Fui até a casa dela para almoçar enquanto a Francine estava no trabalho e minhas irmãs estavam na escola. Minha mãe estava trabalhando em casa e ficou emocionada por eu ter ido, especialmente porque me ofereci para levar comida. Foi bem fácil iniciar a conversa. Ela perguntou sobre a Harley e o bebê, e eu perguntei se ela estava perguntando porque realmente queria saber ou se já sabia a resposta e estava apenas sendo educada. Ela perguntou o que eu queria dizer e então mencionei o fato de que ela sabia sobre o check-up da Harley. Ela tentou dizer que provavelmente eu já tinha mencionado isso em algum momento, mas eu apontei que só tínhamos trocado algumas mensagens antes de ela mencionar o check-up e eu nunca falei sobre isso, muito menos sobre a data. Felizmente para nós duas, ela não tentou mais se esquivar, e quando perguntei diretamente se a Francine tinha contado para ela, ela admitiu, disse que sim, porque é isso que a família faz, cuida um do outro e garante que todos estão bem. Então perguntei a ela se não achava que isso era uma invasão de privacidade, possivelmente até ilegal. Ela me disse que eu não deveria fazer tanto alarde sobre isso, porque a Francine não estava investigando os registros de um estranho, mas sim os da família. Ela ainda acrescentou que a Francine não teria precisado fazer isso se eu ligasse mais vezes e mantivesse ela mais informada. Em seguida, ela começou a falar sobre minhas irmãs e como eu as tinha punido por algo que, no final das contas, não causou danos. De acordo com ela, elas haviam aprendido a lição e, nesse ponto, foi embaraçoso para mim continuar a ignorá-las. Então fiz a única coisa razoável, levantei-me, fui para casa e contei o que fizemos a seguir. Primeiro, ligamos para o hospital para apresentar uma queixa oficial contra a funcionária, a Francine. Eles garantiram que poderiam verificar quem acessou os registros da Harley e que nos manteriam informados sobre a situação o mais rápido possível. Depois, sentamo-nos e redigimos, com muito cuidado e em grandes detalhes, como minhas irmãs trataram a Harley desde que começamos a namorar, culminando na brincadeira de trocar os comprimidos dela. Publicamos tudo no Facebook, marcando todos os primos, tias e tios que estavam nos criticando por punir minhas irmãs e priorizar a minha namorada. Não sei se a Francine será demitida por violar a privacidade da minha esposa, mas sei que vários familiares ligaram para pedir desculpas. E o status social que minhas irmãs tanto adoravam está agora desmoronando sob seus pés. Atualização 5. Olá, sou eu, o cara com as irmãs loucas que odeiam sua esposa e basicamente a envenenaram porque não demos o nome delas ao nosso bebê. Primeiro, algumas boas notícias. Agora sou pai de 2 filhos lindos e saudáveis, o Justin e a minha amada filha Machine. Minha linda esposa está no final da sua licença de maternidade e está aproveitando cada momento com a nossa filha. Agora, vamos ao que realmente interessa nesta atualização, que está cerca de 1 mês atrasada. Lembre-se do nosso pequeno plano de 2 passos? Bem, ele funcionou melhor, ou pior, dependendo de como você vê, do que imaginávamos. Comecemos pela Francine, a noiva da minha mãe. Bem, ex-noiva. Veja, ficou claro muito rapidamente que foi ela quem acessou os registros da Harley e, após alguns procedimentos oficiais, a licença dela foi revogada. Ela foi demitida e multada pela violação. No final das contas, ela não estava muito empolgada com a ideia de se casar com a mulher cujo filho a denunciou. Antes que você comece a sentir pena da minha mãe, ela ainda mantém todas as suas opiniões e agora se juntou às minhas irmãs no barco de que a Harley está envenenando minha mente. Exceto que agora ela está nesse barco sem companhia, falando mal das minhas irmãs. Lembra daquela postagem no Facebook em que compartilhei a história completa com meus parentes, que estavam sendo usados como peões nos jogos para assediar minha esposa? Bem,
Isso acabou indo um pouco mais longe do que o esperado até agora. Aliás, chegou até o reitor da universidade onde ambas estudavam enfermagem. É seguro dizer que elas foram expulsas do programa e, embora provavelmente sejam inteligentes o suficiente para entrar em outro programa, ter isso no histórico delas não vai ser bom para nenhuma das duas. Mas, a Harley e eu, por outro lado, estamos prosperando como uma família de 4. Pode ser que eu não esteja dormindo muito entre as trocas de fraldas e as mamadas noturnas, mas tenho muito mais paz do que nunca. Então, acho que é isso para minha história. Comentário importante. Vocês estavam lá e acabaram arruinando a vida de não uma, nem duas, mas 4 mulheres. Tudo por causa de uma brincadeira que, no final, foi inofensiva e uma mãe que estava apenas cuidando do seu filho e neto com todos os recursos que tinha à disposição. Eu entendo que você tenha esclarecido o que realmente aconteceu para a sua família, para que parassem de atacar a sua esposa. Realmente entendo. Mas ir tão longe ao ponto de permitir que isso chegasse ao reitor da escola delas e fazer com que fossem expulsas de um programa que deve ter sido competitivo. Isso já é demais. Exclua-as da sua vida. Nunca mais fale com elas. Claro, mas por que fazer isso? Elas tinham todo o futuro pela frente e você arruinou a carreira de uma mulher cujo único crime foi amar a mãe. O que eu nunca vou entender. Tudo isso é simplesmente odioso. Eu não desejo mal para os filhos delas, mas espero que, algum dia, elas acordem para a realidade. Atualização 6, sei que já é um pouco tarde, mas, antes de tudo, quero agradecer a todos que me apoiaram e disseram que eu não fiz nada de errado, especialmente em relação àquele comentário que ficou um pouco popular na minha última atualização. Vou usar esse espaço para responder a essa pessoa primeiro. Quanto à publicação no Facebook, eu apenas fiz um post contando o que aconteceu e, se isso chegou ao reitor da universidade da minha irmã, não é algo que eu controle. Elas se expuseram com o comportamento delas e a publicação apenas esclareceu os fatos. Por isso, não entendo como é minha culpa que isso tenha afetado elas. As pessoas têm o direito de saber a verdade e, se isso teve consequências, não é porque eu tenha deliberadamente arruinado as vidas delas. Eu não fui eu quem enviou isso ao reitor. Quanto a Francine, a noiva da minha mãe, não fui eu quem violou a privacidade de um paciente. Isso é uma violação ética e profissional extremamente grave e, sinceramente, era meu dever como marido e pai denunciá-la. A confidencialidade na área médica é algo sagrado, e a decisão dela de acessar os registros da Harley sem consentimento é algo que eu não posso nem devo ignorar. Se isso faz de mim o vilão, como aquela pessoa insinuou, então, bem, talvez aos olhos dela eu seja o vilão. Mas eu prefiro ser o vilão que defende sua família do que o bom rapaz que deixa impune uma violação de direito só porque foi feita por alguém próximo. Quero contar outra coisa. Fiz algo que não revelei antes, porque não tinha certeza se minha mãe ou minhas irmãs poderiam estar lendo este espaço. Também estava esperando que minha esposa se recuperasse do parto antes de tomar a decisão final. O problema é que, depois de muita reflexão e discussão com a Harley, decidimos apresentar uma queixa formal contra as minhas irmãs. O que elas fizeram não foi uma simples brincadeira, mas uma ação que poderia ter colocado em risco minha esposa e nossa filha ainda não nascida. Sei que alguns de vocês podem achar que essa é uma medida extrema, mas eu não podia simplesmente deixar passar o que elas fizeram. Que tipo de mensagem eu estaria passando se não agisse legalmente em uma situação tão grave? Trocar medicação e brincar com a saúde de uma mulher grávida não é uma brincadeira, é um crime. Mas também sei que muitos de vocês devem estar se perguntando o que aconteceu depois que apresentamos a queixa. Bem, não esperem um castigo grave ou anos de prisão para as minhas irmãs, já que, felizmente, não houve danos sérios para minha esposa ou filha. No final, elas foram consideradas culpadas por uma infração menor, então a sentença foi mais leve. Ambas foram multadas em $2.000 cada, além de ter que fazer serviço comunitário. Tenho certeza de que a pessoa que deixou aquele comentário crítico vai ficar chateada com isso e provavelmente vai achar que ainda estou fazendo mal às minhas pobres irmãs que já estão passando por muito. Mas, para essa pessoa, colocar a vida de uma mulher grávida e a saúde do seu bebê em risco não é algo tão grave. Aparentemente, no mundo dela, é só uma brincadeira engraçada e não um problema sério que precisa ser tratado com responsabilidade. Felizmente, a maioria de vocês entendeu a gravidade da situação. Então, esta é a atualização final que eu queria compartilhar com vocês.